Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Sem Fé Não Tem Graça. Conseguimos chegar a mais um episódio. E hoje vamos falar de mais um dos temas aí que a gente não tem estudado durante esses dias. E vai ser uma surpresa para nossos dois colegas que não leram o e-book que eu mandei no grupo, que era para estudar as questões e serão feitas algumas perguntas aqui. Hoje com patrocínio aqui de Jujuba Galaxy Hit Nuts amendoim gigante. Não encosta. Deixa aqui, Perdão. essa demonstração. E cookies da tia aqui da esquina também. Então, hoje no nosso episódio a gente vai falar sobre um tema bem importante também, assim como todos os outros, que é a comunicação com Deus. É uma surpresa para vocês. Comunicação com Deus. Que a gente não teve comunicação e o tema é comunicação com Deus. Tentando organizar as ideias. Isso. Eu vou dar um tempo aí para vocês. De repente a gente pausa, vai para propaganda e volta com o tema. E a comunicação com Deus, quais os meios que a gente consegue estabelecer essa comunicação com Deus, né? Se é um apenas, se tem um formato ou não. E como sempre tem aquele... É muito pedido, até um abraço a todos os nossos seguidores aí, os amigos. E hoje, para nossa introdução, eu vou trazer uma historinha bem antiga aí, da nossa querida e incrível Madre Teresa. Que uma vez questionaram e eu fui verificar... A fonte. A fonte e é venérica. Perguntaram para Madre Teresa... como que era a oração, como que ela falava com Deus? Ela falou, não, quando eu oro a Deus, eu só escuto Ele. Eu não falo nada. Você não fala nada? Não, eu só escuto. E o que Deus fala para você? Não, Ele só escuta também o que eu falo. E nessa pequena resposta, todo mundo ficou travado, achando que vinha uma resposta daquelas com a frase impactante, que as palavras que eu uso. Mas não, nessa simples resposta que ela deu, ela estabeleceu ali como que era a relação dela com Deus, essa comunicação, que ela transcende a este mundo e estes formatos que a gente estabelece para uma comunicação com Deus. E ali ela estava falando especificamente da oração, mas existem outros meios, então, que a gente consegue conversar com Deus, entrar em sintonia com Ele, falar, quando Ele fala, como que a gente identifica que é Ele, como que a gente ouve a voz de Deus. A Bíblia serve para quê? E se tem mais algum meio de estabelecer essa comunicação. E seguindo aí o nosso roteiro de momento... De iniciação. De iniciação. Bola. É importante destacar, né, que essa coisa do relacionamento com Deus só é possível porque Deus um dia ele resolveu se revelar para nós. O ser humano não teria como encontrar Deus se Deus antes não tivesse aparecido e se revelado, né? Então, um dos temas ali que a gente vai discutir no futuro é sobre isso, né? Aquele até que a gente discutiu ali sobre a questão da revelação e revelação natural e revelação especial tem a ver com isso. Vai ser um tema que vai precisar um pouco mais de preparo aí. Um pouco mais de preparo. Não, eu entendo. Mas é uns 5 anos, né? Uma faculdade. Mas é um tema simples porque traz isso, assim. Em linhas gerais é isso. Deus, a gente não teria como saber nada sobre Deus se Deus não tivesse se revelado. Então, se a gente sabe alguma coisa sobre Deus, se a gente sabe alguma coisa sobre quem é Deus, da maneira como Ele se manifesta, a maneira como Ele se revela, a maneira como é o relacionamento com Ele, tudo isso se dá só por causa que Ele já se revelou e Ele disse como são as coisas e como são o jeito das coisas, né? Então é isso. Toda essa comunicação, ela vem agora dessa coisa da revelação de como Deus se revela. E daí Deus se revela de várias maneiras. Primeiro, através da revelação natural, que daí Deus se revela através da natureza, basicamente, né? E através da consciência. Então, todas as pessoas, independente se elas já tiveram contato com Deus ou não, se elas conhecem a Deus ou não, todas as pessoas têm essa sensação, parece, mesmo aquelas que nunca tiveram nenhum contato com Deus, com religião, com Bíblia, com nada. Mas toda pessoa tem uma sensação assim de algo maior, de algo grande, né? De algo que transcende a realidade nossa material, assim, das coisas, né? Então todo ser humano tem isso.
Mesmo aqueles que, quem sabe, não admitem isso, mas tem isso. Ou não acreditam. Chamam Ou não de outra acreditam coisa, nisso. né? Às vezes chamam de outra coisa, Chama energia, dão outros nomes, mas todo mundo tem isso, né? Através da natureza e através da consciência. Então, quando a gente se depara assim com as grandiosidades da natureza, né? Quando tu está em frente das cataratas de Iguaçu, lá que tu percebe que o quão grandioso é aquilo, a imensidão do céu, a complexidade do corpo humano, e daí começa a meditar nessas coisas, a nossa mente se remete a algo maior. Né? E através da nossa consciência também, parece que existe uma espécie de digital assim na nossa mente, no nosso consciente, né? Que nos remete também a uma coisa maior assim. Então isso já é próprio do ser humano, é inerente do ser humano. Não existe nenhum historiador ou pesquisador ou antropólogo que até hoje tenha descoberto um povo, por mais isolado que esse povo tivesse, por exemplo, quando vão atrás, descobre uma tribo indígena no meio da África, no meio da Amazônia ou Ásia, sei lá onde, nunca existiu na história um relato de que esse povo, quando foi encontrado, ele não tinha religiosidade. Ou que não tinha um contato com o divino, independente do que for, né? Sim. Mas, assim, a realidade daquele povo que se encontrava sempre tinha alguma coisa relacionada a Deus ou algo maior, enfim. Então, é uma coisa inerente do ser humano. Essa coisa da comunicação, né, com Deus e se comunicar com algo maior. Então, e aí depois, né, a revelação ela continua, e daí depois a gente vai tendo... no nosso caso, né, que nós somos cristãos, e daí tem a questão da Bíblia e tal, aí depois a gente vai tendo assim diretrizes, né, sobre como essas coisas são feitas ou podem ser feitas, mas em tese isso é uma coisa já natural de todo mundo e que todo mundo tem isso no coração e na mente, de buscar alguma coisa que seja maior, que seja grande, né? Transcende isso aqui, que né? Transcende a nossa realidade natural das coisas, né? É isso então, Wesley. Eu vou falar só depois do minuto 10. Não, mas é mais ou menos isso. São algumas das situações já, vamos dizer, pré-estabelecidas, né? Que a gente às vezes comenta aqui, né? Algumas situações que a gente não tem como fugir, né? E agora a gente entrando mais ou menos no cristianismo, a gente acredita na Bíblia, né? E tenta seguir o máximo possível. Na Bíblia, Deus sempre teve as formas de revelação e as formas de contato com o que o Rafael falou. Nós conhecemos aquilo que Deus se fez revelar para nós, se deixou revelar, vamos dizer assim, né? Então, vamos começar do início. No Éden, esse contato era direto, havia um mundo de perfeição. A partir daquele momento ali, a coisa já não ficou mais tão direta quando o pecado veio, né? Mas, mesmo assim, ainda existiam lampejos da presença mais visível de Deus. Com Moisés foi assim, Moisés viu a Deus, não viu a Deus, mas ali na sarça, até subindo ao monte. Então, tem alguns episódios na Bíblia onde ficou claro a voz de Deus para seus profetas, para seus servos, enfim. E esses profetas eram os, vamos dizer assim, encarregados de levar os recados divinos para o povo. Até para os reis, né? Natan era um profeta na época de Davi, por exemplo. Então, foi lá, repreendeu o rei, e o rei o ouviu, porque o rei via na presença dele o recado divino para ele. Então, trabalhando através dos profetas, o tempo foi passando, veio o Messias, veio Jesus Cristo, talvez a revelação maior, e ali o nosso conhecimento maior do caráter divino, dos valores divinos, a gente tem nos evangelhos, ali nos 4 evangelhos. Mas o fato é, Deus sempre... vamos dizer assim, Deus sempre esteve disponível para quem o quisesse buscar, da maneira que for. Ali nos primórdios, ali, quando Jesus Cristo não tinha vindo ainda para exemplificar as coisas, poxa, existia um santuário, existia todo um ritual, para que o povo começasse a entender um pouquinho, ou começasse a entrar na cabeça deles o que seria, ou como Deus trabalhava, e ali a coisa foi evoluindo, essa revelação foi sendo... vamos dizer assim, complementada, né? Profeta a profeta. Ela foi crescendo, né? Gradativamente. Aumentando. E hoje a gente vive numa realidade de Bíblia, de já ter passado por esse tempo, de conhecer as histórias, do cristianismo já ter se propagado, da gente ter isso até, vamos dizer assim, não banalizado, mas isso muito acessível para a gente.
Pô, mas não era fácil para essa galera entender. A gente olha assim, mas pisaram na bola lá, Deus era tão mais fácil. Tinha tanto, era um relâmpago, lá era Deus, era fácil de ver. Hoje parece que é tão difícil. Mas, cara, é fácil a gente julgar, né? Cada tempo uma realidade. E a nossa realidade parece que a gente pega isso tão mastigado, ou tão... faz parte do dia a dia, que a grande dificuldade que a gente tem é entender o que é a voz de Deus, o que não é a voz de Deus. E o principal, como você falou, a gente desenvolver o ato de fé de falar com Deus. Porque não deixa de ser um ato de fé também. Eu não entendi muito bem a oração da Madre Teresa, depois você explica, mas enfim. Sim, vai. Isso silêncio precisa ter dos dois lados. Não, precisa ter um grau cognitivo maior e tal. Depois mas, a gente vai explicar no final. Mas enfim, o fato é que a gente às vezes tem uma certa dificuldade em relação a isso. E a Bíblia, ela traz exemplos assim, mirabolantes, assim, não, aqui não tem como não ser Deus. E os caras, não, aqui Deus falou, tá, vou obedecer, ou não, ou virava as costas de vez. Então, assim, hoje essa realidade é um pouquinho diferente para nós. Talvez a gente só é a voz de Deus quando a gente vê um clarão no céu, ou talvez a gente nunca veja isso a vida toda. Ou não, estou esperando Deus falar comigo aqui porque eu fiz aquela história, né? Joguei a moeda para cima, a voz de Deus vai ser a cara ou coroa. Enfim, a gente fica com essa dificuldade, esse problema que a gente tem de, poxa, cadê Deus? O que Deus vai fazer? Ou o que eu devo fazer para me aproximar de Deus? E esse deve ser uma grande questão, que a gente se propõe a tentar ser um pouco prático aqui, né? E essa é uma questão prática bem, bem complicada e muito pessoal também, né? Mas eu acho que dificilmente alguém vai dizer, não, eu já estou de saco cheio de ouvir Deus falar comigo. Não, nunca vi alguém falar isso. Acho que a dúvida é meio que ao contrário, né? É mais Será assim... que Deus vai falar? Exatamente. Cadê a voz de Deus aqui? E essa voz é a de Deus, é igual o Rafa falou, assim, tá na nossa consciência ali. A gente já nasce com essa consciência, ela conectada com algo da maior. religiosidade, né? Então, a gente tem muito aqueles flashes, e aí fica questionamento. Isso está vindo de Deus ou não está? Como identificar isso, né? E é realmente isso. Até de vez em quando a gente olha na internet, a gente vê uns vídeos assim de pessoas que nunca tiveram acesso, por exemplo, à Bíblia. E aí, de alguma forma, chega um pedaço da Bíblia, um pedaço da palavra, e você vê elas encantadas com aquilo ali, porque elas entendem que aquele pedaço de papel com algumas palavras é a palavra de Deus que está escrita ali, e se emocionam e tem a vida transformada. E nós, acho que até por essa facilidade que a gente acaba banalizando mesmo, achando que é uma coisa comum. Eu tenho acesso a hora que eu quiser e de repente não dá tanto valor. E na caminhada cristã, essa conexão, esse falar com Deus, ele é extremamente importante no sentido de, se eu acredito em algo, eu tenho que ter uma relação. Eu tenho que ter uma relação. Para eu conhecer a Deus, eu vou ter que ter uma conexão com Ele, e essa conexão vem através do contato, do relacionamento. Não existe como se relacionar com alguém se você não tiver uma troca. E essa troca é através da conversa, da convivência, do aprendizado. Aí quando a gente fala que a gente acredita na Bíblia, então eu vou para a Bíblia e eu consigo compreender quem é Deus através daqueles relatos ali. A gente vai tendo uma conexão. E aí a gente vai tendo assunto para conversar também. Porque eu não sei, cada um tem, igual o Wesley falou, acho que essa questão de falar com Deus é muito individual. E às vezes a gente tenta entrar nas caixinhas, falar com Deus é assim, eu tenho que usar esse tipo de palavra, mas não, é muito individual. É uma relação muito íntima. E aí depois até a questão da Madre Teresa é essa questão mesmo dela ter uma conexão tão íntima com Deus que ela ficava ali quietinha e ela sentia Deus que estava ali com ela e aquela amizade não constrangida com o silêncio. Ficamos nós dois aqui, passamos horas e estamos bem, porque a gente só quer estar na presença um do outro, assim. E na nossa relação com Deus, do conversar, do falar com Ele, é isso também. Não preciso palavras, depois a gente pode até entrar um pouco mais. Não preciso palavras rebuscadas, eu não preciso ter um diálogo engessado, não, é só estar ali com Ele, conversando, explicando, e aí através desse contato eu vou conhecendo mais a Ele, Ele vai me conhecendo, e o relacionamento vai criando corpo, né? A gente vai se aproximando cada vez mais. Essa coisa Ele te cortou. Não, ficou. Não, vamos começar a levantar a mão? Vamos. Mas essa coisa mas é ele na sequência. Essa coisa do relacionamento é isso mesmo, né?
tu não fica constrangido de estar em silêncio na presença de quem tu conhece, né? Não. Tu fica constrangido De desconhecido. do desconhecido, daí ninguém fala Fica nada, tentando né? puxar assunto, é E daí elevador, fica aquela elevador. situação, né? Elevador Exatamente. é isso. Tu entra no elevador, com desconhecido, tu fica ali, bom dia, e finge que tá mexendo no celular, às vezes não tem nem área dentro do elevador. Sim, não é. É constrangedor você ficar assim. Agora, quando é um conhecido, De boa, né? Senta ali, fica no sofá e tal, conversando, e eu só ali interagindo no silêncio, né? Então, é esse tipo de coisa, né, que eu acho que a gente tem que adquirir com Deus, assim, né? Porque a gente sempre tem o mau hábito de pensar que a oração tem a ver mais com solução do que com relacionamento, né? Mas a oração, ela tem a ver mais com relacionamento. E não com solução. A gente sempre busca a oração como uma maneira de solucionar as coisas. Então, até as coisas... porque a solução ela tá muito indexada à nossa vontade. Exatamente. Não é exatamente a solução melhor, exatamente. é a nossa vontade. E se Deus vai, quem sabe, dar alguma solução, se essa for a vontade dele, provavelmente não vai ser aquela solução O que eu que tinha a gente planejado. tinha planejado, né? Porque tu falou, né? Geralmente nós somos surpreendidos, né? Negativamente, digamos assim, né? Mas para o nosso bem, né? É nesse sentido. Mas eu acredito que dessa coisa de Deus ter se revelado e as coisas serem assim, aquilo que o Wesley falou, né? A revelação ela progrediu ao ponto de nós termos Cristo, né? Cristo é a revelação máxima, né? É aquilo que depois nós vamos chamar de revelação especial, né? Que é Cristo, a Bíblia e os milagres, né? Então Cristo é a grande revelação, né? de Deus, e ele também trouxe, através da maneira como ele viveu a vida dele, também trouxe revelação para nós em relação a essa coisa da oração, né? Na conexão com o Pai. Não, De tanto como é que Deus, tanto de é como que ele se até comunicava teve que, com... de certa forma, teve que os discípulos perguntaram, né? Ensina-nos a orar, e aí exatamente, tem a oração do Pai Nosso, né? Que é bem simples. E assim, só que assim, aí a gente tem o rito da oração, e lógico, se você vai se reunir numa igreja, vai ser feita uma oração lá em público, quem sabe, que não vai ser uma coisa pessoal, do abrir o coração pessoal para Deus, né? Então, qual que é o nosso problema? A gente pega essa oração já, que desde criança a gente está ouvindo ali, ou a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, ou algumas religiões que têm já orações prontas ali, né? Que são exemplos muito bonitos, mas a gente tira um pouquinho da pessoalidade do orar, ou pessoalidade do relacionamento com Deus. Cara, e a gente sempre tenta, na vida tudo é assim, a gente sempre tenta maneiras fáceis de se conseguir algo, ou de não precisar fazer o caminho mais longo, né? Você quer ver quando sai alguma coisa, né? Não, ômega 3, não, ginkgo biloba, não, umas substâncias mais, não, vamos lá, vai emagrecer, vai dar saúde. Iogurteira Top Term, não é disso que tu tá falando, porque eu mas achei deu que o cabia. exemplo, TechPix. A gente corta essa parte. Não, mas o que eu quero dizer é assim, a gente sempre quer caminhos curtos para conseguir o que eu queria. Cartilagem de tubarão. Isso, também. Então assim, a gente, mas não precisa fazer exercício, é só comer. É esse o ponto que eu queria. Vocês entenderam, não sou nem Ficou confuso, mas agora começou a elucidar claro, né, isso na minha mente. Mas, e na vida cristã a mesma coisa, a gente sempre quer a palavra mágica, não, fulano tem um testemunho, queria ter uma coisa legal na minha vida igual. Cara, a palavra-chave do cristianismo é pessoalidade do teu relacionamento com Cristo. Você não vai desenvolver isso pelo relacionamento de outra pessoa, ou por exemplos bonitos que você viu na tua família, ou por pensadores que você lê, ou por livros que você lê. Isso pode te ajudar a desenvolver, porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É ali que você vai se desenvolver, entrando em contato com essas coisas. Mas, cara, nós precisamos ter uma experiência real com Deus. Caso contrário, nós vamos conhecer a oração na teoria, nós vamos conhecer a Deus na teoria. Mas, na prática, isso vai ficar bem difícil. E aí, os exemplos que a gente vai ter vai ser exemplos de outras pessoas, né? Como é que você ora? Não, eu oro assim. Aí você vai pegar a oração que você ouviu na igreja, porque inicia... Tem até um manual, né? Inicia adorando, depois pedindo, depois agradecendo. Tem uma liturgia, né? Tem toda uma E sequência. termina engrandecendo. Isso. Então, assim... Cara, quando a gente... Tem que terminar em nome de Jesus, senão não tem efeito. Não, Quando nada. Quando um teste bom para você fazer. A primeira oração que você fizer sozinho, faça sem pedir nada e sem agradecer nada. Porque a oração que a gente faz é pedindo ou agradecendo. Você já tentou fazer uma oração sem pedir e agradecer? Tenta. Porque aí vai ser uma conversa. Entendeu? Porque, de novo, é aquele jogo. A gente chegou para pedir,
Mas quando a gente pede, a gente é obrigado a agradecer também, porque, né? Senão eu não vou agradecer. É um toma toma lá da cá, né? Então a gente condicionalizou o falar com Deus a isso, agradecer, gratidão, só agradecer. É uma piada muito interna. Muito interna e muito antiga. Melhor deixar. Então, assim, esqueci o que eu tava falando. De gratidão. A gente só agradece e só pede na oração. Cara, e quanto a gente... Não que a gente não possa pedir e agradecer. Pode. A oração também é isso. Também. Mas não é só isso. Só que a gente condicionou a isso. Aí a gente esquece e não usufrui de um canal aberto praticamente de comunicação que a gente tem com Deus e a gente usa ele para barganhar. Pedir... não, mas o Senhor já me deu, então por isso eu estou pedindo, então obrigado, mas também tem isso aqui que eu queria. Então esse é um dos pontos que a gente não pessoaliza oração, não pessoaliza esse conhecer a Deus. E a gente pega a coisa engessada e acha que está tudo legal, mas não está. Por causa que vem muito realmente isso, a gente vê na igreja, aí você vai se pegando esses modelos e trazendo como se fossem únicos, né? E realmente, na igreja, por uma questão litúrgica, por uma questão de grupo por exemplo, e tal, para uma criança, assim, você vai ensinar a orar. Lógico, não, também não. As crianças acho que você também já pode ensinar de uma maneira mais pessoal. Tudo bem, você tem na igreja, não fugimos. Você não vai, né? Chegar na igreja, o cara vai lá no púlpito, não, porque essa semana, o cara não vai expor ali também. Vai ter que ter uma. Né, perdoa por olhar com intenções impuras para. Tem que ter um jogo de cintura, tem que ser uma coisa litúrgica, assim, uma coisa bem desenvolvida. E mais pro grupo, né? Isso, como um todo, mas, como cara, comunidade. E a oração pessoal, vamos dizer isso. Né? Acho que é isso. E aí a gente acaba, quando traz isso aqui, a gente acaba até pegando palavras e achando que é aquele caminho, mais ou menos nesse esquema assim, do formatar a oração dentro de... Mas não, assim, quando você vai pro teu momento com Deus, é conversa mesmo. E aí uma vez, eu não lembro qual pastor que falou, eu acho que foi o Paulo Lopes, ele falou pra... Tu sempre cita um, hoje é o dia do Paulo Lopes. André. Privilegiando aí a comunidade local. O André. Convidado enfim. Mais uma vez, André, pode fazer parte. André, Rodrigo Maciel, já foi citado aqui. E o Bulhão. Que ainda está devendo pelo menos responder se vem ou não, né? Em vida. E aí, ele falou assim... Para você sentir se você fica constrangido ou não, tenta orar em voz alta. Aí eu fiz uns testes na época, assim, para tentar orar em voz alta. Eu falei, não custa tentar. E realmente, assim, quando você não tem muita intimidade com Deus, parece constrangedor. Porque, primeiro, assim, a gente sempre fala, não, Deus está perto de você, Jesus está ao seu lado, através do Espírito Santo e tal. Mas quando você joga isso para um volume, digamos assim, não dá tanta fé assim. Parece que não tá, você fica meio constrangido. Mas no desenvolvimento diário da relação com Deus, é isso aí. E aí depois eu fui... Você vai amadurecendo, vai aprendendo algumas coisas. E quantas vezes eu parei para orar com Deus e falei, não tô nem com vontade de falar com o Senhor hoje. Tava puto com alguma coisa, enfim, bravo com alguma coisa que não deu errado. Resposta que eu queria que Deus fizesse para mim, e Ele fez do jeito dele. E aí... E é isso que é importante também falar, assim. É importante falar. Não adianta a gente tratar e lidar com Deus com hipocrisia. O dia foi uma merda, deu tudo errado, fui despedido, bati o carro. E aí eu chego para Deus, Senhor Deus, obrigado por esse dia espetacular, pelas tuas bênçãos. Cara, aí Deus foi, peraí, você tá falando com quem? Deus que viu tudo, acompanhou tudo, esteve com você durante todo aquele dia. Então, assim, o relacionamento com Deus é real. Então, eu falar para Deus, olha, Deus, não sei o que aconteceu, relatar aquilo que você está sentindo de verdade, assim, e com a certeza de que Ele está te ouvindo. E quando falou ali muitas vezes a gente condiciona a oração muito ligada realmente ao pedido e resposta. E resposta baseado naquilo que eu quero. Pode ver que grande parte se dá ênfase nos testemunhos, nas respostas positivas. Orou por alguém e beleza, eu acho que é legal reforçar isso para ver o poder da oração, os milagres, enfim. Milagres a gente vai falar também um dia aqui. Mas não é sempre assim. E aí eu lembro, acho que foi um livro que eu estava lendo, ele falou assim que quando a gente vai para Deus, a gente vai lá e apresenta o Senhor. Olha, está conversando ali com Ele, referente a isso, minha ideia era fazer tal coisa, tal. Apresenta um projeto para Ele pedindo aprovação, direção, enfim, de alguma coisa. E o relacionamento a hora que você finaliza a tua parte, aí Deus chega e fala para você, legal, cara, bacana teu projeto, gostei bastante, agora quer ver o meu?
E aí, normalmente, sempre o projeto de Deus é muito melhor, muito maior, com mais, vai nos trazer coisas muito melhores, assim. E é isso. É uma conversa com Deus, onde às vezes vai convergir de repente para algo que a gente quer e o que a gente projetou, e outras vezes não. Mas o canal continua aberto, tanto para sim quanto para não, né? Então eu acho que é essa relação com Deus, ela tem que ser individualizada, pessoalizada, cada um tem o seu momento com Deus, e aí não tem local, pode ser no banho, pode ser de carro, pode ser andando na rua, pode ser... Não precisa necessariamente estar condicionado a você estar ajoelhado de olho fechado. Não. Esse pode ser mais um momento, mas todo momento você pode estar em contato com ele, né? Falando. Exatamente. É por causa que a oração, Júlio, ela, na verdade, assim, ó, ela é uma continuação de um relacionamento que se iniciou através da graça de Jesus, a graça de Deus. Todos os assuntos acabam estando interligados, claro, porque a gente teve aquela infusão, né, aquela comunicação da graça de Deus em nossa vida, né, por ocasião ali do momento em que a gente realmente, né, se viu ali nessa coisa da salvação de Jesus ali e tal. E a oração agora ela é uma continuação as portas estão abertas, né? A comunicação ela tá ligada, está estabelecida, né? Tá estabelecida. Deus está online, né? Então isso é que é o bacana, assim. A gente não precisa ter medo de se chegar a Deus, né? Até o texto fala isso, né? Nós não precisamos ter medo, podemos chegar com confiança diante do trono de Deus, né? E ali a gente se debruçar diante de Deus e soltar as nossas coisas para Ele, né? Sejam elas quais forem, né? Mas eu acho que saiu um pouco desse automático, né? De isso e daquilo, sobre o carro, sobre casa, sobre dinheiro, sobre atingir aquilo, sobre saúde. A gente fica muito no automático assim, de algumas coisas, né? Que são realmente necessidades. Essas necessidades egoísta, elas são legítimas, né? Quem sabe exista um momento para que essas coisas também sejam colocadas, entendeu? Só que a gente tem que sair desse automático assim e ampliar essa questão do relacionamento com Deus mesmo e utilizar a oração para que essa coisa realmente seja que essa magia aconteça, entendeu? Eu vou citar um exemplo aqui do apóstolo Paulo, de uma oração dele. Efésios 1:15. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixe de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado. Olha que legal que frase. A fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Então, percebe essa oração de Paulo e percebe o contexto que eles estavam vivendo. Contexto de perseguição, contexto de morte, contexto de muita angústia, muita coisa ruim acontecendo. Eles provavelmente estavam foragidos. O governo provavelmente estava atrás deles. É lá no começo isso aqui. Perseguição, morte, angústia. Eles provavelmente não estavam em casa, provavelmente estavam passando necessidade. Provavelmente eles não estavam assim, em condições de ter o que comer direito. Mas olha só, ele percebe que ele não pede por nada dessas coisas? E não pede nada específico para ele, né? Ah, Deus me dá isso. Não, ele está pedindo por eles. Senhor, eu peço que Deus, né, providencie o alimento, que providencie isso e aquilo. Não, percebe a oração. Então, eu acho que esse princípio é o princípio que a gente tem que aprender
E é o princípio que a gente tem que crescer nisso, em relação à oração. E realmente, assim, dar esse upgrade, assim, na nossa comunicação com Deus, assim. A gente fica muito, como o Wesley comentou, né, tu comentaste no começo, a gente está muito formatadinho, assim, numa coisinha, assim, muito assim, tal, muito obrigado, grandíssimo Deus e tal. A gente usa expressões que a gente nem conhece, sabe? A gente não sabe a gente direito. não usa normalmente. É uns termos assim, igrejeiros que a gente usa porque a gente aprendeu daquele jeito, mas às vezes não sabe nem por que está fazendo. Assim, e aí, em nome de Jesus, amém. Sabe assim, daí uma coisa assim que Deus, na sua infinita misericórdia, né? Ainda assim nos ouve, né? Ainda às vezes faz realizar, né? Porque como diz o apóstolo Paulo ali em Romanos 8, né? O Espírito vê a situação, né? Que a gente não sabe orar como convém e ainda intercede diante de Deus, né? Com gemidos inexprimíveis. Imagina que não é isso, né? Para tentar assim passar a nossa oração por um filtro, digamos, né? Para que aquilo chegue diante de Deus assim, quem sabe alguma coisa aproveitável, né? Então percebe a nossa situação. Então eu acho assim, já passou da hora de a gente dar espaço e realmente a gente avançar nisso, né? Sair dessa criancice, dessa infantilidade. Né? É que a gente tem que entender que a oração é para nós. Isso. Nós somos Deus conhece nosso coração. Não é Deus que precisa da oração. Exatamente. Independente da gente orar ou não, Deus sabe o que a gente precisa, Deus sabe o que é melhor para nós. Claro. Não precisa a gente informar a Deus o que é melhor para nós, né? A gente é hipócrita nesse sentido. E a Bíblia, o Rafael citou Paulo ali. Sim. Que era a preocupação. A vida de Paulo era pregar o evangelho. A partir do momento que Deus chamou ele, as frases que ele usou, assim, às vezes a gente fica até constrangido, né? Porque, a vontade de Deus, sabe? Ele coloca a vontade dele abaixo da vontade de Deus e vive de acordo com isso a vida toda, pregando o evangelho, e tem orações maravilhosas dele. Mas a Bíblia é cheia de orações. Jesus Cristo mesmo, quantas vezes Deus orou? Se você Deus orou para Deus, né? Vamos dizer assim, sim. Nos momentos de angústia, diz a Bíblia ali que ele se retirava dos discípulos, não foi só nos momentos de angústias. Ele tinha esse costume de, dos discípulos, não, ele está orando, não, ele está lá, ele está orando. Eles já sabiam que era o costume dele. E a gente tem orações desesperadas da Bíblia também. Vamos pegar a mãe de Samuel, era Ana? Sim. Ana. A oração... Ana e Eucana, né? O pai. Ana então, assim, foi confundida com um bêbado no templo. O sacerdote mandou tirar porque a oração dela, a prece dela, estava até constrangedora ali, sabe? Era tão pessoal que não era nem para ser feito na igreja. Não vamos julgar mas se a gente visse também, não, calma, vai devagar, não é que tamanha súplica que ela tinha diante de Deus. De novo, Deus sabia o que era melhor para ela, mas ela estava num momento de desespero e a oração dela exemplificou esse desespero. Então, assim, cara, é tão amplo esse conceito de oração e a gente restringe ele a uma direção só. É esse o ponto, sabe? Não existe uma regra para você orar. Não existe uma posição... Lógico, tudo bem, se você se sente melhor, vou acordar mais cedo, vou fazer num canto separado porque eu me concentro melhor. Tá ótimo. Melhor ainda, Aproveita. Parabéns. Agora, cara, se é do teu costume, não, eu preciso... Cara, a gente tem que desenvolver esse hábito e principalmente ampliar esse hábito. Sim. Porque já é difícil a gente ter momentos no mundo corrido da maneira que é. A oração ainda é uma coisa que a gente não precisa de um celular, a gente não precisa de um livro, a gente não precisa nem parar se a gente parar para ver. A gente pode levar nosso pensamento a Deus a qualquer momento do dia, estando a gente fazendo o que a gente estiver fazendo. Então esse é o ponto. E a Bíblia traz vários exemplos de diferentes situações de orações respondidas, de silêncio de Deus, porque é muito fácil a gente abandonar isso porque, vamos ser bem sinceros, é um ato de fé e não faz parte da nossa rotina de trabalho, de correria. Parar um momento, meditar em coisa do alto e elevar nosso pensamento a Deus. Porque a gente tenta resolver tudo da nossa maneira, quando a gente não consegue, de novo, a gente eleva, vamos pedir para Deus aqui, porque agora eu já não consigo mais resolver. Mas a gente tem que tirar esse conceito da mente. A oração não é sobre isso, a oração é muito mais do que isso. Pode ser isso também, mas isso é uma pequena proporção da bênção que a gente pode ter orando e do tamanho desse canal de comunicação, não de Deus conosco, mas talvez um dos, vamos dizer assim, um dos únicos nossos com Deus, porque Deus se comunica de várias formas, se revelou, essa grande revelação das várias maneiras que Deus se revelou, mas nós temos esse canal assim que talvez seja um dos únicos, de nós nos achegarmos
a Deus. E que fica aberto o tempo inteiro, e que é como você falou, e é bom sempre reforçar, Deus poderia nem ter estabelecido esse canal, ter deixado a Bíblia, e é isso aí, Quando eu e quiser, se virem com isso aí, tá bom. Já veio Jesus também, que foi a expressão máxima do amor de Deus, da revelação. Mas não, ele deixou mais esse canal de comunicação, que é a oração, e que ele não precisa, mas para nós é fundamental. Porque para a gente não existe como estabelecer um relacionamento com Deus se eu não tiver um momento de oração, de conexão com Ele. E esse momento de oração é intimidade, é você e Ele. Outra pessoa não consegue fazer por mim, eu tenho que estabelecer isso aí, e da maneira que eu quiser, do meu jeito ali. Eu conversando com Deus, e é isso, no meu momento, na minha vida eu já tive fases diferentes, né? Então, a fase da oração da madrugada, acordar de madrugada, que para mim era aquele momento que para mim foi muito importante. Depois não. Hoje em dia é muito mais tranquilo na questão de que eu gosto de dormir falando com Deus ali, Sim. no meu momento, já deitado. Nem... Dura um minuto. Não, às vezes dura um minuto e às vezes dura mais. Quando você vai ali, vai conversando e tal, e às vezes realmente é um momento de silêncio, que eu também não estou afim de falar, mas falo para Deus, olha, estou aqui, não foi legal hoje, e queria que de repente amanhã fosse melhor... Mas continuamos juntos, e é isso, relacionamento é isso. Relacionamento não é um conto de fadas, né? Relacionamento que toda hora tá tudo super bem, a nossa relação tá fluindo. Não, tem relacionamento, o relacionamento é fases, tem hora que tá bem, tem hora que não tá, mas continuamos andando juntos ali. Eu lembro muito bem, quando fala de oração não respondida, é uma história que eu já contei em alguns momentos quando a gente estava, vou contar a história da Bíblia, aquela lá. Com Ninguém 13 aguenta anos, mais essa história. Tá, deixa então. Mas pode contar, ela é muito boa. Eu vou fazer só no meu Instagram aqui, pro meu público. Pro meu público. No meu canal. Eu tinha acho que uns 13 anos, eu tava para decidir algo muito importante para um cara de 13 anos. E aí, na minha sabedoria e relacionamento com Deus, eu falei para Deus, olha, Deus, tem que ser sim ou não. Como só tem duas opções, eu vou facilitar para Deus. Peguei minha Bíblia, que eu tinha ganhado do meu pai, foi roubada em algum tempo depois, em algum lugar. Mas eu peguei minha Bíblia, facilitando para Deus, falei assim, ó, é sim ou não, vou facilitar para o Senhor. Coloquei os sim, não, deixei o espacinho para Deus colocar durante a noite, enquanto eu dormia, não precisava acordar. Durante a noite ele poderia vir, pegar a caneta que eu deixei do lado e marcar uma das opções. Orei com muita fé, e acordei de manhã. Não tinha nada? Tava do mesmo jeito. A Bíblia, a caneta, ali, ninguém veio, não foi um anjo, não veio ninguém. E na minha cabeça eu fiquei desapontado. Você morava sozinha nessa época? Não, com 13 anos ainda não. Você devia ter avisado teu pai, eu vou fazer quem sabe se tivesse uma ajudinha. É a fada do dente, praticamente. Exatamente. Ele não decepcionaria tanto. Né? Se fosse Natal, Papai Noel... Pois é, o duende, sei lá, qualquer coisa. E para aquele momento eu fiquei muito decepcionado, porque Deus poderia ter feito? Poderia e tal. Mas aí você vai amadurecendo e vai vendo que as coisas não são assim. E outra coisa... Foi um pouco daquilo que a gente conversou no passado, né? A atuação divina e a maneira dele. Não que ele não esteja preocupado com isso, ele está... Mas ele coloca à nossa frente condições de tomar essa decisão sem que ele pegue uma caneta e faça um X no sim ou no não. A inteligência, e é isso às vezes que a gente tem que tomar muito cuidado, que aí às vezes pode ir para um outro extremo de uma superdependência de orar e achar que, bom, eu orei, agora é com Deus. E Deus dá sabedoria para a gente para decidir algumas coisas. A gente às vezes acaba terceirizando as responsabilidades porque porque a gente é preguiçoso ao ponto de estudar sobre o assunto, que eu preciso definir alguma coisa, pensar um pouquinho mais, consultar pessoas de confiança e que pode ajudar a gente a tomar uma decisão. Mas é aquele negócio, né? Quando eu tô solteiro, eu oro para Deus, Senhor, eu quero uma namorada e não sei o quê, e fico lá esperando. Vai vir um Tinder do Celestial e vai aparecer uma mulher. Ela vai aparecer. Cara, não é assim. A oração envolve também muita ação.
Sim. Então, não vou nem fazer aquele joguete de palavras de oração, tem ação já no nome. Não. Vamos evitar isso, né? Mas é isso. O Júlio tá inspirado hoje. Não, hein? hoje ele tá. Vamos Eu deixar gosto só, do então, tema. deixar só ele, né? Se vocês puderem sair, eu vou ficar mais meia hora aqui. É um amendoim, fera? Vai comendo um cookies enquanto eu vou falando. E é isso, assim. Mas Deixa eu o fui cookie quieto interrompido por vocês. Não, mas Tem ninguém a aguentava mais. tem a nossa responsabilidade também daquilo que Deus deu sabedoria pra gente decidir. E assim, a gente acha que Deus tem a obrigação de continuar como nos tempos bíblicos, né? A Bíblia diz, Deus não faz nada sem antes revelar a seus servos, os profetas. Cara, e naquela época eles precisavam de um norte. Sim. Pô, estavam ali, cara, o que vai ser? Pecado, cordeiro, o que é isso? Para que lado a gente vai? Ah, veio um povo, nos invadiu aqui. Aí vinha o profeta com uma mensagem de repreensão ou de bênção. E aí vinha outro povo, levava cativo para lá. Cara, era uma loucura viver aquela época. E todo mundo meio perdido. Aí veio a revelação maior, Jesus Cristo colocou os pingos em alguns is que estava faltando ali para eles. E, cara, a gente tem tudo mastigadinho hoje. Então não é que Deus sumiu ou Deus largou isso aqui, como a gente comentou agora, Deus largou isso aqui e abandonou a gente Se aqui, virem. depois o AC, o DC, e depois de Cristo não aconteceu mais nada. Cara, Deus, você quer revelação mais clara, mais profética do que o que tem na Bíblia, do que o que está ali, e com os canais que ele deixou para que isso acontecesse, cara, infelizmente agora é conosco. Agora é conosco. Já está tudo entendido, nós temos... Cara, temos Bíblia, nós temos tanta literatura, tantos... O Rafael traz 8 ou 9 pensadores por episódio aqui. Se você... Gente que escreve. Eu admirei que hoje não tem nenhum Não livro tem. Não, sobre... tem separado. Não tem The Já tá Books junto. on the Table. Não, eu lembro. Timothy Keller já está separado ali. Já tá aí? Então, assim... Não, é que eu lembrei de uma coisa. É sempre assim, ele lembra, já tá tudo salvo ali no PDF. Sim. Então, assim, o que eu Quem digo dera fosse. é que, assim, a gente tem tanta coisa desde que a gente queira, e a gente tem tanta dúvida, mas é tanto por preguiça da gente ir atrás, porque quando a gente quer, quando a gente faz acontecer. É simples, pô, a gente tem tantos meios hoje em dia para fazer isso acontecer, só que a nossa rotina nos engole, o nosso dia a dia parece que isso fica em segundo plano. Aí quando vem o desespero, quando vem os questionamentos maiores, que a gente deveria estar ali no canal direto com Deus, aí a gente vai achar, mas Deus é tão ausente, a coisa está acontecendo tão natural, Deus cadê o milagre, cadê a coisa? E às vezes a gente esquece que a maneira de Deus atuar não é essa. Não é fazendo o X no sim ou no não. Talvez possa ser, mas eu não conheço ninguém que Deus pegou a caneta e... Pode até existir, mas vai ser o... Deve ter. Mas é raro. E fico decepcionado muito raro. se teve. E aí a gente se decepciona porque às vezes a gente vai na igreja, pô... Cara, eu não tô aqui criticando, Porque tá? não Pelo eu, amor, né, sim. pelo amor... A gente vê testemunhas assim, cara, mas o que Deus fez na vida daquele fulano? E a gente sai dali, poxa, que legal... E aí a gente decepciona quando a gente entra na porta de casa, porque, pô, comigo não aconteceu nada. E aí falta a parte da pessoalidade da nossa caminhada com Deus. Então, às vezes, as histórias, assim, pô, e é legal tu conversar com alguém que tem experiências reais com Deus. Mas, cara, vai chegar uma hora que a gente vai sentir falta de ter essas experiências e vai olhar pro lado, tá, só o fulano tem, Deus só fala com ele, Deus só atua na vida dele. E aí, nós estamos buscando testemunhos espetaculares. Estamos esquecendo de valorizar a rotina diária, o normal com Deus. Já falou de novo. extraordinário. A gente precisa conhecer a Deus, cara. A gente, às vezes, não ora como deve orar, ou a gente não tem esse relacionamento com Ele porque a gente não conhece a Deus. A gente acha que Deus, ele é por não conhecê-lo, a gente acha que Deus é um grande estraga-prazeres. Se eu vou colocar aqui essa questão da minha vida aqui diante de Deus, provavelmente Ele vai acabar com tudo. Essa questão aqui, porque eu já tenho os meus pecados, já tenho as minhas concepções e tal. Então eu já vou para Deus assim com uma coisa assim meio prontinho. já imaginando que Deus ele vai dar fim naquilo tudo. E às vezes não é assim. Deus ele tem uma coisa, tem um atributo, um lado de Deus assim que eu gosto muito, que é o fato de Deus ele ser bom. Deus ele é bom. E Deus ele é bondoso, e a bondade de Deus é uma coisa grandiosa assim. E Deus é esse Pai amoroso e bondoso. Então a gente não precisa ter medo de se chegar a Ele. A gente fica com receio assim, achando que isso, porque, sabe assim, a gente cria coisas também sobre Deus que não são reais, né? E a Bíblia não traz essas questões. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, né?
ler a palavra de Deus, e ali a gente vai descobrir que Deus é um Deus bondoso, Deus ele é amoroso, né? A bondade de Deus é aquela que coloca todos os outros atributos de Deus em movimento. Então, eu não preciso ter receio de se chegar diante dele, sabe? Deus é bom. Ele é bom, ele é um pai bondoso e é um pai amoroso. Então, assim, esse é apenas um aspecto, apenas um atributo dele. Tem centenas outros. Então, quando a gente vai estudando sobre Deus, entendendo mais sobre ele, né? A oração é essa coisa, dessa tratativa pessoal com Deus. Então, eu vou tendo mais confiança, né? De colocar a minha vida diante dele, de colocar as questões. E Deus, ele está ali. É uma continuidade de um processo que começou e que vai terminar num relacionamento sério e saudável. Então, Deus, ele está ali, ele está aberto, né? Aguardando a nossa interação, a nossa vida, a nossa conversa diante dele, colocar as coisas, sabendo que ele é um Deus bondoso e amoroso que está ali para nos ouvir, as nossas questões, né? Como tu falou ali, né? Sem hipocrisia, Deus ele já sabe todas as coisas. Uhum. Então, sinceridade com Deus, abrir o coração para ele, né? Eu passei por muitas coisas também. O Wesley comentou ali, né? Tu comentasse agora desse teu problema ali, né? Qual o problema? Não, desse ali do 13 anos, qual o problema? Dos 13 anos. A crise dos 13 anos. As crises dos 13 anos. Um adolescente com 13 anos passa por dificuldades tremendas. Eu estava lá no colégio fazendo teologia e os meus amigos hoje estão, a maioria deles formados pastores. Tinha um amigo meu lá, o Fábio, acordou. Cara, tem muito esse tipo de testemunho e coisa de oração, que Deus agia, tinha muito lá no colégio quando a gente estava fazendo teologia. Eu acordei, não tinha nada o que comer. Quando eu olhei, Deus atua bastante quando eu olhei no meu bolso, ele foi colocar uma caneta no bolso, alguma coisa assim, e ali tinha um dinheiro. Não tinha ali. E coisas assim, sabe? E testemunhos para lá, testemunhos para cá. Deus agia. E sabe assim? E a coisa comigo não aconteceu. O caldo entornou. Eu não consegui me formar. Eu voltei de lá derrotado, frustrado e sem dinheiro no bolso ali. Fez o teste da canetinha? Não fez o teste da canetinha? Eles formaram, alguns estão aí até hoje, pastores, sabe assim? E a situação assim, ó, na verdade, foi uma grande bosta, desculpa a expressão. Estamos usando palavras de baixo calão. Ele já usou uma. Então, ele assim, já usou uma e você outra, hein? Eu acho que eu vou sair. Então, assim, ó, mas e como é que fica toda essa questão? Né? Então, porque eles eram mais fiéis. Certo, né? Oravam mais, né? Isso. Deus, Estava fazendo as coisas de acordo com a vontade de você estar exatamente, provavelmente tinha alguma coisa nisso, né? Então, se a gente for tratar Deus e a questão da oração e do nosso relacionamento com Ele nesses termos daquilo que a gente considera de sucesso, daquilo que a gente considera o certo, ou de dar certo, ou de ter sucesso, de prosperar nesse ou naquele sentido, a gente pode se frustrar muito, porque Deus ele não está agindo nesses termos aqui. O nosso relacionamento com Deus, ele está sendo, a ação está sendo mais dentro dos termos daquela oração de Paulo. Deus está vendo todo, está vendo a situação toda acontecendo. Não que ele não tivesse preocupado com o fato de que, quem sabe, a minha situação ali que eu coloquei, né, que não ia se formar, que ia voltar para cá derrotado, iam ter depois outras situações, depois daquela, mas também depois teve coisas que Deus transformou também em coisas boas, que eram outras situações também que aqui em Itajaí tinham que resolver, que eram coisas de família, coisas de outras questões. Então, assim, que você não resolveria, que a gente se não tivesse sido frustrado não resolveria lá, se estivesse lá, veio para cá. Então, assim, eu sempre tentei me colocar diante de Deus e na mão de Deus, e a coisa, quase nunca aconteceu do jeito que eu imaginava.
E até hoje parece ser assim, tá aqui, sabe? né? Então a gente coloca... Não que também seja grande coisa estar aqui, né? Mas... exatamente. Então, assim, eu tenho amadureci e tenho amadurecido muito nisso em relação à oração. De saber realmente que Deus é grande, Deus é bom, Ele é soberano, na verdade Ele sabe todas as coisas e a gente só se entrega, a gente coloca as nossas coisas. Lógico, tem que colocar mesmo. Coloca as nossas coisas, Senhor, é que nem tu falou, né? Senhor, hoje o dia foi assim, a situação é essa. Eu quero tal coisa. Tem uma situação acontecendo e tal. Só que eu tento sempre ver agora uma coisa assim um pouco mais... É como se a gente olhasse por um escopo um pouco mais ampliado, assim. A gente consegue ver outras nuances, outras situações acontecendo por trás. Que a gente não via. Que antes a gente via só aquela... Mas a vida é assim de modo geral, né? A gente, então, que é isso que eu acho que Paulo via, né? Paulo, na oração de Efésios ali, tinha um monte de coisa acontecendo, só que Paulo parece que ele estava olhando além. Ele via coisas maiores, assim, e a oração dele tanto que foi reivindicando essas coisas maiores, né? Estava ali passando fome, necessidade, frio, guerra, um monte de coisa ruim, só que ele estava vislumbrando coisas maiores, pedindo para Deus coisas maiores, né? Que o coração de vocês sejam iluminados. Olha que coisa, numa situação que ele estava vivendo ali, né? Então eu acho que essa coisa é legal, assim, essa maturidade espiritual de você entender como que funciona esse relacionamento com Deus, assim. E o que foi a vida de Paulo, né? As orações, a missão que ele tinha. Cara, ele era um cara que tinha totais condições de ser um grande intelectual da época, e foi. Sim, e foi também. Uhum. Mas, cara, viveu praticamente de doações da igreja, tinha a profissão dele lá, que enquanto ele estava viajando, ele fazia umas tenda, né? Que ele fazia para vender, era o ofício dele. Cara, viveu praticamente ali à margem, vamos dizer, financeiramente. Cara, se entregou completamente à disposição. E mérito, vamos dizer, bênçãos, assim, o que ele teve? Cara, ele pedia para tirar o espinho da carne, que ninguém sabe exatamente o que é, mas nunca foi tirado. A certeza da salvação, era essa a paz dele. Foi preso quantas vezes? E ficava cantando lá a noite inteira. Sim. Porque sabia que se fosse a vontade de Deus, de manhã aconteceria um milagre. Se não fosse também, ele estava pronto para o que viesse. Lógico, isso aí é um extremo. Acho que a gente não dormiria tranquilo pensando que não, amanhã pode acontecer uma tragédia. Mas, cara, esse era o grau da dependência que ele tinha. Esse era o grau do relacionamento. E com a gente também. É óbvio, Deus também tem bênçãos para nos dar. Que legal que apareceu dinheiro no bolso do cara. Mas, cara, se você tem um relacionamento com Deus, vive em paz com Deus, de acordo com os princípios que você entendeu um dia pela graça de Deus, não vá medir a quantidade do teu sucesso espiritual pela prosperidade ou pela tranquilidade que Deus te dá. Deus não é meritocrático, né? Vai se frustrar. Se fosse isso, ninguém tinha oração nenhuma respondida. As pessoas tem a ver com isso. Os grandes milagres que, poxa, Deus conduziu na minha vida, Deus conduziu uma situação miraculosamente, foi Deus, eu vi claramente. Mas, cara, daqui 1 ano, 2, eu vou passar por dificuldade de novo. Sim. O mesmo cara que teve dinheiro no bolso, daqui 10 anos ele vai ter problemas, eu não sei nem quem é, mas enfim... O que eu tô dizendo, vamos ver como é que é essa oração do dinheiro aí. O perfil dele. Fiquei interessado. Como é que ele é? Mas o que eu tô dizendo... Botava a mão no bolso. Tudo parece que sempre sumia o devorador. Mas o que eu tô dizendo é que tem questões muito mais amplas e quem sabe Deus tem uma provisão ali, poxa, não, vou puxar aqui, vou ajudar alguém, se aquilo for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas, cara, não dependamos de milagre para confiar em Deus. Isso é bem complicado. A gente tem que estar na mão de Deus a despeito dos milagres que ele pode fazer. Claro que pode, mas se for da vontade dele, não da nossa, né? E a chave, a gente vai deixar logo em seguida a frase do Bola para fechar hoje o nosso podcast. Mas vai ter a frase? É melhor não. Tem páginas ali. Tem poema hoje? Tem poema? Timothy Keller? Não, Lewis. O poema vai fazer sucesso, tá? Ele só sabia aquele, pô. Eu sei alguns. Não. Tá, vamos guardar. Guarda pra ti. Mas acho que o segredo realmente é isso, é a questão do relacionamento. E o relacionamento, conforme você vai avançando ele tá com o texto pronto ali, já pode deixar... Tá com ele? Não, eu tô... Eu vou te dar a deixa, aí você entra Quando eu fazer assim... Quando eu piscar, você vai.
Então a chave disso é relacionamento mesmo, e o relacionamento ele às vezes começa meio engessado, e aos poucos você vai, aquilo que você falou, conhecendo a Deus. E o que a gente já falou em outro podcast também é que não existe como eu conhecer a Deus e ele não fazer diferença na minha vida. Não. Quando eu entro em contato com o extraordinário que é Deus, ele vai me transformando e vai me tornando outra pessoa. Aí até mesmo aquilo que a gente falou das orações egoístas que a gente tem, que a gente para ficar pedindo... Até a oração Senhor, vai mudando. Né? eu quero isso, quero isso. De repente você começa a olhar para o lado, Senhor, abençoa meu vizinho, abençoa o pessoal lá da minha empresa, tira o egoísmo dentro do meu coração, que eu comece a mudar, e Deus vai te transformando e tornando alguém mais parecido com aquilo que a gente deveria ser realmente. Porque provavelmente até mesmo esses grandes caras que a gente fala, que é Paulo, enfim, Lucas, João, enfim, todos eles, os primeiros momentos e as primeiras orações, o primeiro contato que eles tiveram com Deus, também era cheio de egoísmo, eu quero isso, eu quero aquilo, mas com o passar dos tempos, ele começa a fazer esse tipo de oração, orar pelo próximo, orar pensando num prisma maior, um propósito maior de vida. E é isso. A gente começa conversando com Deus, conhecendo Ele, estudando através da palavra, vendo o quanto Ele é bondoso. E aí vem essa transformação dele, através do poder dele, vai transformando a gente em pessoas menos egoístas, olhando um pouco mais para o próximo do que para mim. E aí essa conexão com Ele me faz ter conexão maior com o meu próximo também. E estabelece uma relação... de comunidade onde eu estou, e isso vai disseminando, e a graça vai expandindo, e tudo aquilo que a gente sempre falou começa a acontecer, através de nós, mas por meio dele. Né? Não, é aqui, ó, é um conceito só, né? A gente fala sempre que a oração é uma conversa com Deus, né? Mas muitas das nossas conversas que a gente tem com as pessoas, geralmente, elas são, de certa forma, superficiais. Na maioria das conversas que nós temos com as pessoas. As pessoas conseguem trocar informações entre elas sem revelar muito das coisas. Isso é normal. Todos nós passamos por isso, né? Se revelasse, talvez ninguém ficava perto. Não tivesse mais amigos. Algumas conversas, no entanto, dependendo da pessoa, né? Elas vão mais a fundo, e quando isso acontece, nós sentimos que ambas as partes estão envolvidas, e não só agora numa questão de conversa, mas de informação do próprio ser, né? E a conversa então se torna um encontro pessoal, e do encontro pessoal vai se tendo uma conexão verdadeira. Então isso acontece entre as pessoas, né? Num grau de amizade um pouco maior, ou quando tem uma conversa, um relacionamento entre um marido e uma mulher, ou alguma coisa assim, ou amigos verdadeiros mesmo, né? Íntimos e tal. Essa conexão ela vai acontecendo. Porque essa conversa ela vai saindo do superficial. Tu começa a perguntar coisas um pouco mais íntimas, tu vai tendo liberdade com a pessoa, mais profunda, né? Tu vai entendendo como que funciona a mente daquela pessoa. A pessoa vai entendendo como que funciona a tua mente, daí vai gerando conexão. Então com Deus isso acontece. Deus ele fica disponível para isso. E a gente não tem acesso aos mistérios de Deus ali porque a gente não quer. E porque a gente sempre mantém a conversa nessa superficialidade ali. Que nem tu falou do elevador ali, né? Que nem conversa de elevador. Assim, não choveu hoje. Pois é, hoje chove, hein? Não, mas amanhã tá chovendo? Amanhã, a partir de quinta-feira vai começar a dar, sabe assim? A gente fica nessa conversa com Deus. Essas coisas superficiais, assim. E é chato, enfadonho essas tratativas, assim, superficiais. Essa é a palavra. Só que Deus está disponível para ter essa conversa mais íntima, que a médio, longo prazo, né? Isso não é uma coisa que vai assim ser do dia para a noite. É íntima, profunda e transformadora. E transformadora, né? Que depois vai gerar uma conexão. Que sequência de palavras, hein? Que vai gerar uma conexão real, né? Uma conexão verdadeira. Então, conhecer a Deus é mais do que saber a respeito dele. É tratar com ele à medida que ele se abre para você e ser tratado por ele. Amigos abrem o coração para o outro por meio do que dizem e fazem. Não devemos perder de vista o fato de que conhecer a Deus é um relacionamento emocional, intelectual, e se assim não fosse, não poderia ser de verdade um relacionamento profundo entre duas pessoas.
Então, é como a gente está falando, né? A gente precisa avançar nesse quesito com Deus. Deus está ali, aberto, sentado, aguardando, esperando. Né? A gente sabe que a realidade que a Escritura traz para nós é essa. Né? Deus está disponível, está online, e a gente está tendo conversinha de elevador com Deus. Né? Então, aí fica difícil, né? Criar conexão, criar interação. Se ficar só no clima-tempo ali, nunca vai mudar. Nunca vai aprofundar. E aí a gente não vai conhecer de Deus o suficiente, não vai conhecer quem é Deus o suficiente, né? E claro que essa questão da oração também tem uma coisa envolvendo também o conhecimento da palavra, né? Muitas orações também são feitas assim no momento de que a gente está estudando a palavra, lendo a palavra de Deus, então isso está envolvido também. E se a gente não avançar nisso, a gente não conhece a Deus e não conhece a gente mesmo. Porque quando a gente começa, não sei se você já percebeu isso, mas quando a gente começa a conversar com Deus, sabe aquela coisa que tu pede para Deus assim, daí tu mesmo falou assim, né? E pedi em voz alta e me constrangi de ter pedido aquilo. Porque eu entendi, porque quando chega esse momento, eu mesmo me entendi. Eu me autoconheci naquele momento e falei assim, ó... Se eu me ouvisse... Que droga é essa, né, cara? Então, assim, quando tu tem esse relacionamento, tu vai se autoconhecendo. E tu vai conhecendo a Deus. Então, as tuas orações, elas vão ficando melhores. Vai tendo mais qualidade na relação, mais qualidade... Tem a escala Timothy Keller de oração, né? De 1 a 10. Exatamente. E aí realmente vira uma conversa e não mais só um enredo todo preparado já, né? Formatado. Bom, deu, né? Acho que deu, era Passou isso. até, né? A nossa amizade, intimidade não é tão profunda assim também pra gente ficar mais tempo aguenta mais junto que uma hora aqui. aqui, tá louco. Já Não me aguento enchi mais. de vocês e ainda tem que ir embora junto. Então. Não, pode ir a pé? Não, é comer um carro hoje, então você que sabe, então se quiser. E tá chovendo. Obrigado a você que ficou até o final. Obrigado por ter ficado. E realmente, assim, a nossa ideia é que você também consiga desenvolver esse relacionamento com Deus. A gente também está tentando, é isso. É uma caminhada, é uma jornada. Mas vai conversando aos poucos aí com Ele, da sua maneira, estabelecendo essa conexão real com Ele. E com certeza vai ter uma transformação na sua vida também. É isso. Encerramos por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo. Pra lá, pra cá. Wesley. Passar bem. É isso. Passar bem.